Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Certo aqui na nossa RS Play, canal 524 da nossa Claro TV Digital. O nosso programa, você já sabe, é totalmente voltado a quem faz o Brasil acontecer. Aqui trazemos temas muito variados de empreendedorismo, gestão e economia. Vocês podem nos acompanhar aqui no 524 e também assistir a todos os nossos programas lá no YouTube do Papo Certo e também podem acompanhar todas as nossas novidades, os programas diários, os making-offs lá no Instagram, papocerto.com.br. Hoje estaremos tratando do tema do empreendedorismo social. E logo, logo eu falo quem será o nosso convidado que estará trazendo aqui toda a sua experiência para compartilhar conosco. Fiquem conosco. Hoje, quem estará então nos trazendo seus conhecimentos e compartilhando suas histórias, seus fatos, suas perspectivas sobre o tema do empreendedorismo social é o nosso convidado Felipe Viana Duarte. O Felipe, ele é empresário, também assessor da Secretaria de Governança daqui do município de Porto Alegre e pai atípico. Seja muito bem-vindo, Felipe. O programa é voltado aqui para os empreendedores. Agradecemos muito a sua participação. Muito obrigado, Evanir, pelo convite, a todos que estão nos assistindo aqui no Papo Certo. É uma alegria muito grande participar desse programa que fala com quem faz, como tu disse, o Brasil dar certo, quem realmente transforma, né, histórias da sociedade. E eu sempre empreendi, sempre, né, procurei, com as ideias, com a criatividade, né, dar o meu melhor para minha casa, para minha família, para minha história, e eu tenho certeza que todo empreendedor tem feito isso, e no Brasil é sempre um desafio, né, Vaner? Exatamente. Seja muito bem-vindo, Felipe. Felipe, então, para começarmos, gostaria que tu trouxesse para nós um pouquinho da sua experiência empreendedora. Tu estavas comentando aqui antes da gente começar o programa, o Felipe já teve alguns empreendimentos, alguns cases de sucessos, outros nem tanto, né? E conte para nós, depois dessa etapa, como você chegou, então, à constituição do Força Tarefa, como nasceu o Força Tarefa. Perfeito. Eu sou natural da cidade de Viamão, e aos 16 anos de idade saí de lá. Fui estudar e acabei, então, residindo em Gravataí. Lá, tive a minha primeira experiência estudando e fui para um trabalho que era também mais da área social, Evanir. Uhum. Porém, quando eu estava neste projeto, que é em Gravataí, que eu faço parte até hoje, foi aonde eu fui morar em Venâncio Aires, com 18 anos. Em Venâncio Aires conheci minha esposa, a Andressa. Sou casado com a Andressa há 18 anos já. Sou pai do Samuel. Samuel tem 17 e o Davi tem 7. O Samuel é o jogador aqui no São José, em Porto Alegre, Uhum. né, tá no Sub-17. E logo, pai, muito cedo, precisava empreender, precisava buscar alternativas de sustento da minha casa, da minha Sim. família. Então, nasci nessa família em Viamão que já era empreendedora. Meu pai sempre teve o seu mercado, sempre teve os seus negócios, inclusive hoje é corretor de imóveis, e meu avô era proprietário de box no Ceasa de Porto Alegre. Os irmãos do meu avô, todos também donos de box no Ceasa de Porto Alegre. Então eu sempre vim de uma cultura do empreendedorismo, né? Da criatividade, da coragem, do arriscar. E como me tornei pai muito cedo, né, acabei tendo esse desafio então de empreender. E a primeira empresa que eu tive, Evanir, foi uma fruteira, como minha Sim. família vinha dessa questão do ramo do hortifruti, né, Sim. lá em Venâncio Aires. E eu tinha 18 anos apenas.
A minha primeira empresa, eu abri ela com 18 anos, 18 anos. 18 anos de idade. Bom, Ela funcionou durante, eu acho que ela funcionou durante um ano, sim, né? Eu não tinha, na época, estrutura de conhecimento, de gestão, a sabedoria mesmo para poder sim, lidar com os negócios, mas como nós estávamos falando aqui antes, né, tudo nos dá bagagem, né, no caminho, né? Hoje eu percebo que aquela empresa que durou um ano era como que mais uma das cadeiras que eu fui fazendo durante a vida na minha entendi. educação. Muito bem. E o que como culminou então no Força Tarefa? Então eu fui morar em Venâncio Aires e lá, né, tive essa empresa muito cedo, mas a vida toda trabalhando a questão humanitária, social. Depois eu tive outras empresas em Venâncio Aires, Sim, né? Fui proprietário da livraria Castelo em Venâncio Aires, que ela existe até hoje, é a única livraria da cidade. Quando eu comprei a livraria, ela era só livraria, e aí eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa para poder vender mais. Então, eu coloquei uma cafeteria, cafeteria. né? E aí criei, então, junto. E eu acho que esse é um dos desafios do empreendedor, né, Vanir? Sim. É você olhar o seu negócio e você ver como que você pode potencializar o ganho Uhum. criando, né? Criando, buscando sair daquela estrutura engessada. Foi o que eu fiz na livraria Castelo. Se tornou uma boa livraria. Essa eu vendi, funciona até hoje. Vendi ela funcionando no auge. Bom, o Força Tarefa, ele é uma organização voluntária, humanitária, que, por causa do estudo que eu havia feito com 17 anos, né, essa universidade, ela tem a sede dela em Kona, no Havaí, nos Estados Unidos. Nova aí. Isso. E aí ela forma voluntários humanitários como eu, né? Então eu tenho a minha formação na Universidade das Nações e que aqui em Gravataí tem um campus. E através então desse conhecimento de gestão, de lidar com pessoas, de liderar pessoas, no ano de 2024, essa organização me pediu para receber e coordenar o trabalho voluntário que nós iríamos receber dos alunos dessa organização do mundo Uhum. todo, e Sim. principalmente do Brasil. Então, eu recebi 1.200 voluntários. 1.200 voluntários que atenderam 200 mil famílias no Rio Grande do Sul, em 60 cidades. E aí, ali, nós criamos o Força Tarefa, porque a organização ela não era a única que estava fazendo, nós tínhamos ali a mão de obra voluntária de muita gente da igreja, da sociedade civil, né, de empresas, de organizações diferentes. Então, naquele momento, e aí vai, né, para o empreendedor que está nos Aham. assistindo, a criatividade, né, e a importância de você discernir o momento e dar nome certo para o Pois projeto é, dar o certo. nome Força Tarefa é muito sugestivo, não é? E nasceu, Evanir, ele nasceu naturalmente, numa conversa em que eu percebi que nós estávamos reunidos em um grupo que tinha muitos vínculos diferentes, né? Você é da onde? Complementares. Então, você é da onde? Eu sou da igreja tal. E Pode citar você? aqui os nomes das igrejas, Posso? tá? Claro, com Não, certeza. eu me lembro, então vamos lá. A primeira organização, então, a Universidade das Nações, que me deu a base, ela é conhecida como JOCUM, Jovens com uma Missão. No Brasil é Uhum, isso. uhum, A Portas Abertas, uhum. ela é uma organização de São Paulo que trabalha com a auxílio aos cristãos do Oriente Médio, da igreja que acaba sofrendo perseguição religiosa. Sim. Essa organização, eu tenho um amigo lá, que é o Willy Menezes. Ele me ligou, ele foi o primeiro que me ligou e disse: Hum. Felipe, você vai fazer alguma coisa no Rio Grande do Sul para ajudar as famílias que estão atingidas pela enchente? Eu falei: olha, estou organizando o que fazer, né? E aí eu lembro que em Gravataí, próximo ao lugar onde eu moro, Uhum. uma imobiliária do Siller, ela, ela parou de fazer seus negócios e ela virou abrigo. Ele fez um abrigo, né, na imobiliária. E um grande empresário, um grande empreendedor, que Uhum. é meu amigo ali de Gravataí. E aí a primeira ação minha era, não, eu vou ajudar aqui essa imobiliária que recebeu pessoas do bairro Maitá, do bairro Sarandi, e que precisa de ajuda, de auxílio para fazer café da manhã para as famílias ali. E aí ele disse assim para mim, o Willy Menezes: olha, se eu vou aqui
né? Ele, na fé dele, na oração dele, disse: eu vou fazer aqui a minha oração, então se eu entender que eu devo ir para aí, eu vou para aí. E aí acabou que ele veio e foi conversando com ele, e Uhum, conversando com outros, que a gente chegou à conclusão, ó, não podemos botar o nome da Jocum nesse projeto, da Universidade das Nações. uhum. Também não podemos colocar o nome da Portas Abertas, nem da Assembleia de Deus, nem da Batista, Que nem cada um tem o seu da propósito já. comunidade. Não vai ser justo com ninguém. Como que nós podemos, então, colocar? Eu disse, força-tarefa, porque Uhum, nós somos uma força-tarefa. E acabou que pegou, e foi sim. exatamente assim, foi numa conversa bem... E hoje Força Tarefa é uma entidade constituída, tem O suas Força-Tarefa, regras, ele estatutos. é hoje um braço social e voluntário que trabalha com causas humanitárias, tanto da Fundação de Caxias do Sul, que é uma fundação composta por empresários daquela região, como da Jovens com uma Missão, que é uma organização São missionária, os mantenedores. são parceiros mantenedores, como também nós temos uma parceria aqui em Porto Alegre com a Defesa Civil de Porto Alegre Uhum, e com outras denominações de igrejas que nos ajudam com o trabalho voluntário para atender. Como eu te disse, nós atendemos 200.000 famílias, mas a gente não atuou nos dias da enchente apenas. Nós permanecemos hoje ainda trabalhando. tem atuação do Força Tarefa. Força Tarefa se espalhou pelo Brasil, Ah, Evanildo. não é só aqui no Rio Grande do Não. Sul. Por exemplo, começamos aqui lá em maio de 2024, começamos atendendo aqui, e dentro das enchentes, e acho que isso é importante, nós estamos num programa falando com o telespectador empresário, Sim. nós encontramos a dor da perda dos empresários lá. Seus negócios, Os muitos negócios se faliram. perdendo, tendo que se reinventar, e sem saber como e nem se existiria a maneira de fazer isso, porque nós ajudamos. Eu vou te contar um fato que o Força Tarefa fez, né? Depois eu concluo essa Uhum, pergunta. sim, Na cidade de Eldorado do Sul, sim. nós temos ali o supermercado Seberi, do Seberi, meu amigo Valdinei. Uhum, Ele salvou 40 pessoas. uhum, A casa dele, a parte de baixo é mercado, a parte de cima é a casa dele. Ele abriu, o mercado está sendo inundado, ele está perdendo todos os negócios dele. uhum, uhum, Ele abre a casa dele, coloca as pessoas lá em cima. sim. Ele salva mais de 40 Acho que esse pessoas. foi um case que foi, inclusive, publicado na mídia, que apareceu as pessoas em cima da casa e E tal. isso Eu saindo, me saindo lembro, pelo helicóptero. é, Helicóptero até de São resgatando. Paulo resgatando. E o pai dele foi resgatado pelo telhado. Pai É, dele. É. E aí, olha que coisa interessante, Evaneiro. E é importante a gente ter uma mentalidade certa, né? Enxergar o empreendedor como alguém que traz alívio para a comunidade, como alguém que atende aquela comunidade, oferecendo o seu produto e para que a pessoa que estava ali na necessidade, ela não tivesse que comprar mais caro ou mais longe. sim. E o mais longe torna mais caro, né? Então, a gente pensou o quê? Eu preciso ajudar ele a abrir o mercado de volta. Depois da enchente, quando Baixou baixou e a água, tal, ele fez o resgate e tal, eu fiquei sabendo e da perdeu história. tudo. Perdeu tudo. Mais de R$ 1 milhão de prejuízo. Mais. E aí eu chego no Clube Medianeira, que é do lado do mercado dele, para entregar colchões para as famílias atingidas que estavam. E aí nós demos prioridade sempre para idosos e famílias neurodivergentes, Certo. atípicas, Uhum, né? uhum, Que inclui todo tipo de deficiência, né? Com sim, suas dificuldades. E aí eu olhei para o mercado continua todo sujo e o proprietário do mercado está tentando pagar alguém para limpar. E não tem mão de obra. Então ele não consegue abrir o mercado, ele está se doando do lado no Clube Medianeira para atender as famílias, e eu chego e olho e digo, não, peraí, nós precisamos fazer alguma coisa aqui, nós temos que fortalecer os braços desse empresário. Porque se nós conseguirmos abrir esse mercado vai atender a população. é, Né? sim. E aí aconteceu aqui, acho que isso é importante ressaltar, aconteceu um fato que eu fui criticado, Evanildo, por ajudar voluntariamente um empresário em vez de cobrar alguma coisa ou usar a mão de obra voluntária para ajudar um empresário. Como se o fato dele ser empresário não tornasse ele digno de receber ajuda.
Talvez aquelas pessoas que ele mesmo ajudou recebendo na sua casa também eram empresários. Com Muitos certeza, empreendedores sem dentro. dúvida. Olha, duvido que em 40 pessoas, uns 10 Com não certeza, fossem com empreendedores. certeza, com Eu achei. certeza. E aí você foi com força-tarefa E já. aí o seguinte, eu olhei lá todas aquelas mercadorias, né, e toda aqueles freezers perdidos, e inclusive o pessoal pode depois, esse vídeo tem registrado, Sim. esses trabalhos que eu estou citando, nós temos site, nós temos rede social. Quais são os sites e rede O social de vocês? site é www.forçatarefars.com.br. Muito bem, o pessoal encontra. Isso. E nós temos a rede social que é forçatarefa.br, arroba do Instagram forçatarefa.br, .br. e o meu é Felipe Força Tarefa. Tá bem. Então lá tem os vídeos, e tem o vídeo da gente limpando o mercado. Eu lembro então que nós estávamos de colete laranja, escrito voluntário, Força Tarefa, limpando as garrafas de bebida, que era uma das coisas que ainda Que tinha, deu para aproveitar. deu para que não aproveitar. teve perda. Esse homem ficou tão constrangido com a nossa ação de trazê-lo de volta, de fortalecê-lo, que ele começou, depois de abrir o mercado, nós ajudamos a abrir. Hoje tem uma Sim. bandeira do Rio Grande do Sul lá, com a nossa assinatura no mercado. Ele se fortaleceu, ele hoje voltou a estar com o mercado funcionando, Sim. e hoje ele é um parceiro do Força Tarefa. Olha aí. Excelente, excelentes, o Felipe trazendo aqui para nós, assim, histórias, não é, porque enriquecem aí o sentimento de ser empreendedor. Excelente. Mas Felipe, o que o motivou a unir negócios, liderança e esse impacto social tudo no mesmo projeto? Bom, nós começamos a perceber que, vamos lá, a questão do impacto social, ele é resultado do nosso trabalho, Sim. né? Nós, como eu disse, eu já tive empresas que não deram certo, outras que deram certo, tudo foi agregando conhecimento. Sim. Eu sempre trabalhei liderando equipes, liderando pessoas, trabalhando com gente, com ser humano, né? E nada mais difícil, na minha opinião, para o empresário, para o empreendedor, do que gerir pessoas, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF e tem um monte de CPF ali que você tem que conduzir, inspirar, motivar, Sim. manter o foco, a unidade. É muito difícil. E não é diferente numa ONG, numa instituição empreendedora social, como Força Tarefa. Então eu uni conhecimento prático de olhar também para as pessoas que foram atingidas e perceber que não chega o recurso lá, né? Como é que faz para tirar aquela pessoa daquela situação que ela passou a vida inteira construindo, perdeu, e agora como é que volta? O Estado não tem braço, muitas vezes, para chegar até lá. Sim. Né? Nós não temos... As nossas políticas públicas, elas são extremamente burocráticas, na minha opinião, Evandro. Então, é difícil entregar, né? O empresário, ele entrega. Rápido. Ele é rápido, né? Então, quem mais ajudou o Força Tarefa? Os empresários. Os empresários de São Paulo, os empresários do Paraná. Eu ganhei, por exemplo, de uma fábrica de Maringá, no Paraná, mais de 100 sofás para entregar para as famílias. Olha aí. Então, quem que salvou o Rio Grande do Sul? A mão de obra voluntária e os empresários. O governo fez sua parte? Sim, com as suas exceções, na minha opinião, né? Eu acho que houve sim, assim como em todo lugar, né? Tem gente boa e gente ruim. Sim. Os governos também. Infelizmente, às vezes é muita fala e pouca prática, pouca entrega. Mas o empreendedor que veio nos ajudar, ele colocou a caminhonete dele no meio da água, ele colocou o Jeep dele no meio da água, o que está precisando aí, Felipe? Precisa de recurso, nos fez doações, né, para a gente poder entregar a cesta básica, entregar. Então a gente uniu tudo, né? O fato de acreditarmos muito nos negócios, Sim. de termos relacionamento com a empresa. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Nós tínhamos um centro de distribuição, que eu só tive ele porque era relacionamento antigo meu de empresa, de negócio, network. Então, em função do meu network de negócio,
Eu liguei para esse empresário e disse para ele: "Você vai usar aquele galpão que você tem?" Ele disse: "Para que você precisa?" Eu falei: "Preciso para receber doações." Eu recebi uma carreta de uma igreja, a Sim. igreja de São Paulo, e eu não tenho onde colocar. E eu gostaria de gerir isso para poder entregar para as pessoas de maneira prática, rápida. Uhum. E aí ele disse para mim: "Pode usar." Eu fiquei usando 2 anos o galpão dele, Evanir, não pagando nada. Ele não me cobrou nada, que é o Maurício. O Qual a Maurício, empresa? ele é autônomo, ele na verdade, ele trabalha com um ramo florestal, Uhum, uhum. né. E eu não sei exatamente o nome da empresa, mas é o Maurício que tem o seu galpão ali na cidade de Gravataí, Morungava. Então ali, dali, nós abastecemos o estado do Rio Grande do Sul, para todo lado. Olha aí que interessante. É. Felipe, tu já trouxesse algumas, respostas do que eu vou perguntar agora, mas eu gostaria de Desculpa, né. reforçar. Não, não, não. Quais os 3 maiores desafios que tu acredita que os empreendedores enfrentam no Brasil nos dias de hoje? Olha, eu acredito que a falta do crédito ou a burocracia que se tem para poder acessar ele, eu acho que o empreendedor muitas vezes precisa do investimento de recurso e não tem, na minha opinião, né, os Sim, incentivos que poderia ter, né. certo. Afinal de contas, é ele que está gerando o emprego, é ele que está gerando aquela mudança ali do seu redor, das pessoas, das famílias, um sustento para a família, Sim, né. Então a gente poderia ter políticas públicas que fossem menos burocrática e entregasse melhor crédito, né. sim, Eu acho que a questão do crédito, eu acho que o acesso ao crédito, então, a questão tributária, né, sim, os impostos, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e aí tu é o mestre sobre esse é, assunto, né, Evanir. é, Eh, Você trabalha boa parte do ano pagando impostos, e acaba chegando um produto mais caro no cliente por causa dos impostos, né. sim, Então, nós pagamos muito imposto. Eu acho que a gente tem uma carga tributária muito alta. E o outro desafio é o ter que se reinventar o tempo todo para gerir a sua equipe, para poder ser um bom líder. Eu acho que todo empresário é um líder. Agora, ele pode ser um bom líder, ele pode ser um líder que não é tão bom assim. Então, você tem que estar se lapidando, se autoavaliando, né, se educando, crescendo em conhecimento, sabedoria, para poder liderar bem a sua equipe, estar motivada. E não é fácil, né? Você ter uma equipe que tem o mesmo sentimento, o mesmo coração, que quer ver a prosperidade do patrão e da empresa, porque vai sim, prosperar junto, sim. né? Então, colocar isso na equipe, eu acho que é um grande desafio. É excelente. O Felipe trouxe para nós, então, 3 fatores muito importantes que eu, assino embaixo. São realmente muito importantes: o acesso ao crédito, uma facilidade de acesso, a gestão empresarial e a gestão tributária, que são 3 fatores que realmente pesam muito para o empreendedor brasileiro. Felipe, você acredita que a metodologia do força-tarefa pode ser utilizado, também na gestão empresarial? Eu creio que sim. Eu creio que nós estamos aprendendo o tempo todo com tudo que nós vivemos, as nossas experiências. Como disse, Força Tarefa se expandiu para outros estados. Nós tivemos uma inundação em Itapema, lá em Santa Catarina. Fomos rapidamente, eu tinha então ali gestão de equipe, a equipe estava comigo, focada, atenta e com o mesmo sentimento, com o mesmo coração. E no momento que eu recebi um vídeo do prefeito, que é o Xepa, né, lá de Itapema, eu cheguei lá, ainda chovia, em menos de 24 horas, nós assumimos a gestão junto com a prefeitura de Itapema e coordenamos a entrega das doações. Então você precisa ter logística, você precisa ter como é que eu faço para poder entregar, né, o meu produto e poder fazer isso com uma grande equipe. Então, com certeza, toda a experiência ela pode ser aplicada. Hoje o Força Tarefa existe em São Paulo. O líder do Força Tarefa de São Paulo, Daniel Clodoaldo, trabalha dentro da Prefeitura de São Paulo. Ele faz o trabalho de tornar as empresas Internacional. internacionais.
Esse é o trabalho do Daniel, que é líder do Força Tarefa, lá em São Paulo. E quem que é o Daniel? Presidente dos Jovens Empreendedores do Brasil. Ele faz parte dessa organização e ele abraçou o Força Tarefa. Olha que legal. Ele abraçou o Força Tarefa porque ele viu propósito, sentido e veio até palestrar aqui na SICS, em Canoas, para os empresários aqui em Canoas. E aí, tu vê Canoas, Matias Velho, quantos empresários foram atingidos pelas enchentes ali, né, Evanir? Uma tristeza. Mas, Felipe, como você define uma liderança transformadora que pode gerar uma transformação real e isso servir de exemplo? Tu tem alguma liderança transformadora que tu possa citar para nós, um exemplo de sucesso nesse meio que o Força Tarefa se encontra? Sem dúvida. Nós, ali dentro do Matias Velho, nós nos tornamos muito amigo de um professor, o João. O João é um pai atípico, ele tem uma filha que ela tem paralisia cerebral. Certo. Ele, apesar de ser professor, e aí eu estou falando aqui de uma liderança, que é professor, mas que ele, além de ser professor, ele se obriga a ser eletricista, ele também faz a venda de produtos em casa, porque ele não consegue, com o orçamento de professor, sustentar os tratamentos da filha que tem paralisia cerebral. E aí o João, antes de ser atingido pela enchente, porque ele perdeu completamente a casa dele, ele perdeu toda a casa. O João, no dia da inundação ali no Matias Velho, Evanir, ele pega a filha, que é a Mari e a Lu, né? Depois que eles verem, eu quero mandar um beijo, um abraço para essa família. Uhum. A Mari, então, que é a que tem paralisia cerebral, o João busca ela e leva para a Escola São Francisco de Assis, ali dentro do Matias Velho. E ele coloca ela no segundo andar. Só que ele não achava que ia encher de água. Sim. Naquele momento, ele abre a escola e ele salva mais de 200 pessoas. Que não tinham que não tinha tempo de sair. A água começou a subir muito rápido no Matias Velho. E não subiu nesse segundo andar? Não, ela subiu todo o primeiro andar. Aquela atitude do João, que é professor, que é eletricista, que vende produto em casa para poder sustentar a filha, salvou 200 pessoas ali. Então, quando eu conheci a história dele, e essa é uma coisa importante, Evanir, eu sou uma pessoa que eu vou buscar histórias, né? E o Força Tarefa agiu para ajudar? Claro, sem dúvida alguma. Primeiramente nós pintamos toda a Escola São Francisco de Assis. Nós mobilizamos mais de 100 voluntários e fizemos ali uma pintura em parceria com a diretora e com a escola para poder devolver, né, a escola, o funcionamento da escola. Aí eu fui para a casa do João. A casa do João, ela estava completamente devastada, destruída. E agora nós temos uma problemática. E essa problemática é uma problemática que me pega muito, Evanir. Porque sou um pai de uma criança deficiente. Sim. Então, eu tenho um filho autista. Sim. Né? Ele é nível 3 de suporte não verbal. Então, quando eu olhei o João, um trabalhador, um professor, um empreendedor, que perdeu tudo, que tem uma filha deficiente, como é que eu posso ajudar esse cara, meu Deus? Né? E aí eu fui lá, a primeira ajuda que fizemos, prática, e essa é uma coisa importante, todo empreendedor, ele é prático, né? Como é que a gente resolve isso aqui agora? Não vamos ficar burocratizando, vamos resolver. Essa é uma virtude empreendedora, de negócios, de quem tem negócio. E aí eu olhei assim, havia o forro onde eles estavam, eles perderam toda a casa e precisaram ficar na vizinha, quando a água baixou. Uma criança que não pode pegar nenhum tipo de bactéria, porque corre risco de vida. Sim. E aí eu fiquei sabendo que o forro estava comprometido porque a água subiu além do forro. Então havia problema no forro. E aí então nós mobilizamos o Força Tarefa. Começou a dar a assistência inicial. É importante dizer que a assistência ela é importante para aquele pontapé inicial numa situação como essa, mas que emancipar a pessoa através do empreendedorismo e através da educação é o que vai dar para ela a força para ela lutar por ela mesma. E é isso que nós queremos. A gente não quer ficar entregando cesta básica para uma pessoa a vida toda. Mas, se no caso a pessoa perdeu tudo, não tem força agora, eu acho que nós, empresários, devemos nos tornar responsável
junto com também o Estado, que muitas vezes não faz, e socorrer ali naquele momento. Entretanto, mudamos o forro da casa da Mari, consegui com empresários amigos meus, e aí vem network, vem, Sim. né? Ó, preciso de um forro PVC, tantos metros por tantos metros, para a gente trocar. Quando eu tirei o forro, caiu água, dentro da canaletinha do forro do PVC tem água, ficou Sim. água. Saiu fralda do forro. Tinha Nossa, fralda no por forro. causa da água que trouxe. Claro, que inundou, né? Excelente, hoje nós estamos recebendo aqui no Papo Certo, com todas as suas histórias aqui, até emocionantes, né, Felipe? Em alguns momentos aqui a gente ficou com os olhos Eu vi que mareados, você... porque não tem como, quem viveu, É sabe? verdade, é verdade. É o Felipe Viana Duarte, empresário, assessor aqui da Secretaria de Governança de Porto Alegre, pai atípico, né? Está trazendo aqui todas as suas histórias do Força Tarefa, mas também com um recado muito forte, importante aqui para os empreendedores, né, que fazem o Brasil acontecer, como a gente mesmo diz aqui, né? Verdade. Felipe, tu trouxeste para nós aqui um exemplo anterior aqui do professor João, né? Que ele, ele é professor, mas também tem é pai atípico também, não é? Ele também tem que empreender de outras formas para conseguir se sustentar. Fala para nós qual a importância desta emancipação pelo empreendedorismo, que eu gostei dessa sua expressão, emancipação pelo empreendedorismo. O que isso permite aos pais atípicos? Olha, então eu vou falar um pouco do grande desafio que é ser pai atípico e poder sustentar a sua família e o tratamento do seu filho. O normal dentro do desafio de ser um pai atípico é você ter uma renda comprometida com o sustento básico e remédio, tratamento, terapias, transporte. E, infelizmente, Evanir, a maior parte das famílias atípicas são de mães solos. Então, são mulheres que têm uma criança com deficiência, é autista ou tem outra deficiência. O autismo nunca vem sozinho, o autismo ele tem comorbidades, então pode ter um atraso, né, alguma deficiência intelectual, outras neurodivergências, e essa mãe ela não consegue tratamento pelo SUS para o filho que faça o filho de fato evoluir. Essa é a verdade. Né? Hoje nós falamos que tem projetos, tem cidades que oferecem algum tipo de ajuda para a mãe atípica que está sozinha, mas não chega na prática a trazer solução para o problema. Sim. Né? Nós estamos tendo muitas crianças com autismo nas cidades e que não têm tratamento. E aí então, o recurso, na minha opinião, exato, como é que você faz para poder sustentar a casa e pagar as contas e fazer o tratamento para o seu filho? O BPC Loas existe desde 2013. Ele ajuda, mas ele tem uma condição que, para mim, é um grande equívoco o que a lei ela faz. A renda per capita. A renda per capita. Ela coloca a família, Evanir, numa situação de miserabilidade e condiciona a mãe que ela não pode trabalhar fora. Então, olha só, olha o drama de uma mãe. Ela não pode registrar um MEI. Sim, senão ela perde o BPC. Senão ela perde o BPC. Então, ela está sendo empurrada a empreender de maneira informal para poder pagar o respiridona, pagar a fralda. Eu posso falar do meu filho, do gasto do meu filho. Mais de R$ 2.500 eu invisto e é pouco. Eu teria que investir mais. Sim. Mas essa não é a realidade das famílias. Porque eu estou com a minha esposa e muito do lado dela, lutando para que o nosso filho fale. Ele tem 7 anos, o Davi. O Davi não fala. O Davi, meu filho, usa fralda. Ele não usa qualquer fralda, Evanir. Ele usa uma fralda que tem que ser boa, que tem que ser específica para ele. Ela é cara. Ele usa respiridona, é caro. Eu estou aqui trabalhando, a minha esposa tem que pegar um Uber ou tem que pegar o carro e gastar gasolina. Sim. Então, é um orçamento que uma mãe atípica ela não consegue
Mas atender. tem atividades, autônomas que é possível realizar, O o em horários alternativos ao que tem que fazer o atendimento, e isso ajuda também, não, Felipe? Claro, claro. E eu acho que aqui é um debate que seria interessante pensarmos com empresários e mães atípicas. Eu acho que você empresário, você empreendedor, que tem esse coração de querer ajudar a causa autista ou a causa das neurodivergências, né, das famílias que têm essa dificuldade, dessas mães que estão lutando sozinhas, nós temos que pensar, criar alternativas e meios para elas poderem vender um produto, quem sabe vender digitalmente. Ir além do assistencialismo. Ir A além, assistência é importante, mas o importante. empresário como empreendedor que tem Isto, essa visão de isto, possibilidades, é um trabalho que não tem um horário fixo, é isto. que tem uma produtividade, uma entrega, que permita ter uma carteira Porque assinada por não também, mas num horário alternativo, por eu exemplo. acho que uma das coisas importantes é mudarmos as leis lá em Brasília. Nós não podemos, deixar como está. Como está, foi bom por este período, mas a gente tem que mudar, viu, Evaneiro? Por quê? Por que que nós temos que mudar as leis lá? Porque uma mãe tem que receber o BPC-Loas, mas ela poderia receber também um valor para poder se dedicar somente ao filho. Aí ela recebe um salário e a criança o dela, né? Sim, Ah, mas a gente não pode fazer isso porque não conseguimos em função, porque a mãe fica 24 horas em função da criança. sim, O trabalho dela não é um trabalho que ela bate ponto e sai, não, ela continua trabalhando o tempo todo. sim, Mas já que não temos na prática como fazer isso logo, a gente pode oferecer oficinas para que, através do aprendizado de alguma coisa manual, ela consiga fazer em casa, consiga vender para sim, suas vizinhas, consiga vender na sua rede de relacionamentos, né? Tem muitas mães hoje, a típica que vende Natura, que vende Avon, que sim, vende Boticário, que vende crochê, que vende... Então, assim, as mães, elas têm procurado empreender. Algumas dessas mães a gente tem conseguido despertar. Há poucos dias eu participei da Frente Parlamentar de Neurodivergentes na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, onde sim, tinha algumas mães numa feira e eu fui lá comprar, sim, né? E essa é uma coisa importante também, é nós nos tornarmos consumidores sim, de dessas mães que pessoas. estão vendendo o produto para poder atender o seu filho, Sim. né? Eu acho que a gente consegue, fazendo isso, a gente consegue atender. Agora, por que é importante emancipar, né? Porque a gente não quer que elas dependam de nós, não queremos ficar, né, nisto, né? Muito bem. Felipe, queria que tu trouxesse para nós, no teu entendimento, quais as características que o empreendedor precisa ter para enfrentar momentos de crise. Não esquecendo, força-tarefa, ele nasceu no momento de crise, não é? Mas o que que o empreendedor hoje, que agora em 2026 a gente tem aqui no Sul, no Brasil, na verdade, no mundo, não é? A previsão de um super El Niño que poderá ocasionar muita seca, aumento de calor no centro-norte do nosso país, mas aqui no Sul poderemos ter novamente enchentes. Isso é uma realidade. Quais as características, então, e como o empreendedor tem que se preparar para essa. Não, tomara que não aconteça, mas se acontecer, como é que ele pode estar preparado? Eu acredito que criando um protocolo de prevenção antecipada. Ele tem que criar um protocolo de prevenção antecipado para a empresa dele. As cidades estão criando protocolos de prevenção antecipadas. O Força Tarefa criou um protocolo, uma aliança de resposta climática antecipada. E o que eu estou fazendo Evaneiro? Eu estou conversando com todos aqueles que foram voluntários, cadastrando eles, agora com calma, vendo a expertise de cada um. Eu estou conversando com os empresários que nos doaram, vendo o que eles podem ser parceiro caso aconteça ou não, e avisando eles que existe um Um grande risco? risco, e é um grande risco, tá? Sim, Eu sou da Secretaria de Governança de Porto Alegre. Porto Alegre está se esforçando o máximo para poder atender essa demanda e se antecipar, mas o clima e a chuva ninguém tem controle. O que se diz hoje é que pode chover 300 milímetros em um mês, 300 em outro e 300 em outro. É o que nós temos de previsão de chuva. é muita chuva. É muita chuva, né? E isso está sendo marcado para a partir de agosto até o mês de novembro, né? Então nós vamos alcançar. O que acontece lá no Oceano Equatorial demora 3 meses para nós termos o efeito aqui.
Então, hoje ele está com 0,5 graus Celsius acima do normal, que já diz que é um El Niño. Ele pode chegar a 3, nunca chegou, chegou só até 2,8. Então, Felipe, nós vamos ter enchente, nós vamos ter inundação. Eu posso afirmar para os senhores, e eu falo em nome do Força Tarefa, não da Prefeitura de Porto Alegre. Em nome do Força Tarefa, como líder do Força Tarefa, nós teremos transtornos climáticos em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Será como 2024? Eu acho que esse ano de 2023 não. Acho que não. 26, né? Mas em 2027, esse ano de 2026, não. Porque para mim 2026 é 2023. Agora 2027 para mim pode ser como 2024. Porque em 23 nós também tivemos uma enchente forte que teve muito prejuízo na região do Vale do No Taquari. Vale do Rio Pardo E Taquari. 27 atacou todo o estado, né, do Exatamente. Rio Então, Grande do Sul. o El Niño, o modelo dele, que como ele está chegando até nós, é como aconteceu em 2023, 2024, tá? Eu sei que muitos acabam não acreditando numa questão de aquecimento global. O que nós vemos é que tem. O que nós temos visto é que sim, está mais quente, o oceano está muito mais quente. Então, na minha opinião, o que o empreendedor deve fazer? Você que tem uma empresa, não importa o tamanho, que está numa área de risco ou que foi afetado, crie um protocolo, você com seus funcionários, de como você proteger seu patrimônio caso comece a termos problema de inundação. Treine eles. A quem recorrer? Como vamos tirar esses equipamentos daqui? Faça isso antes, para que o não tenha prejuízo depois. Excelente, excelente. Muito bem, hoje estamos falando aqui sobre o empreendedorismo social, né, com o nosso convidado aqui, o Felipe Viana Duarte, que é empresário, assessor da Secretaria de Governança do município de Porto Alegre, trazendo histórias aqui do Força Tarefa e trazendo muitas dicas para os nossos empreendedores. Quero aproveitar esse momento e agradecer aqui os nossos apoiadores do Papo Certo, a Fortus Group, com as suas soluções 360 graus, com as soluções de contabilidade, recursos humanos, aí com recrutamento, seleção, terceirização de mão de obra e também agente de integração de estágio, a Fortus Capital com todas as suas atividades financeiras, a Tex com análise tributária, Audit com seus serviços de auditoria, entre outros. Também agradecer ao Fortus Hub, o software de gestão de contas a pagar, contas a receber, análises de resultados, que conecta com o seu banco, emite notas, emite seus boletos, então permite uma gestão empresarial bem eficaz. E também ao Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Felipe, então dando seguimento no nosso Papo Certo de hoje, qual a importância das parcerias para ampliar resultados e gerar impacto? Sem as parcerias, nós não teríamos feito nada do que fizemos. E isso também nós podemos afirmar ao empresário que nos assiste que o network é, sem dúvida nenhuma, o seu ecossistema mais importante para poder fazer dar certo o seu negócio. E assim como nós fazemos no Força Tarefa. Excelente, Felipe. Tu sabes que nós temos recebido muitas instituições empresariais de classe aqui no Papo Certo, e acredito que seja uma tendência, talvez até mereça um estudo, o aumento, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é onde a gente está e conhece melhor, de movimentos sociais, de união de empresários, de união de empreendedores, de setores da sociedade civil, ONGs, associações, as ASICs, associações de moradores. Eu tenho percebido, Felipe, e talvez na sua caminhada, né, por esse estado e pelo Brasil, como você falou, né, Santa Catarina, o estado de São Paulo também, tem percebido também esse aumento desse número de instituições voltadas, né, para determinadas ações da sua área profissional ou civil? Sim, sem dúvida alguma. Ontem nós temos Força Tarefa no Rio de Janeiro, tivemos atendendo o Rio de Janeiro no Parque Mambucaba, quando aconteceu em Angra dos Reis inundação. Isso nos deu credibilidade no estado. Ontem à noite eu fechei uma parceria com a Cruz Vermelha do Rio de Janeiro. Então, dentro daquilo que eu estou fazendo,
nós temos procurado bons parceiros, pessoas íntegras, que têm um bom coração, né? Vou te dar outro exemplo, tem uma organização chamada Levanta Gaúcho, ela entregou muitas casas no interior do Rio Grande do Sul. Ela recebeu um recurso do Chitãozinho e Chororó para poder entregar aqui, né? E acabou fazendo uma parceria com a Emater, para a Emater identificar os agricultores. Olha que legal, não foi dado apenas a casa do agricultor que perdeu tudo, foi dado a casa e as primeiras sementes da próxima plantação. Olha aí. Então nós conseguimos fazer com isso, aqui é tanta história, né, Vanessa? Sim. Nós conseguimos mais de 30 famílias receberam a lavoura de volta. Olha aí, que importância. Né? Então, tudo é uma questão de parceiros e parcerias. Eu queria também fazer um convite para vocês do Papo Certo, e você que nos assiste, no dia 27 de junho é o nosso aniversário de 2 anos. Aniversário de 2 anos do Força Tarefa. Será feito aqui em Porto Alegre, na Igreja Aliança Missionária, que fica na Baltazar, e lá vai ter empresários, autoridades, voluntários e pessoas atendidas pelo Força Tarefa. Nós vamos conectar o quê? Parceiros, parcerias. Vai ser apresentada uma plataforma, que é a primeira vez que a Defesa Civil vai lançar ela, vai lançar um teste, é uma plataforma que vai... Essa plataforma, você quer ser voluntário, você vai se cadastrar nessa plataforma, nós vamos ter ali o seu currículo para poder ver onde você pode servir, e também ter um cuidado de não é porque é voluntário que você pode deixar qualquer pessoa fazer qualquer coisa. Sim. Né? E quer saber se aquela pessoa é uma pessoa boa, se ela tem uma boa intenção, se ela realmente está ali para poder ajudar. Então, uma parceria que eu fiz hoje com a Defesa Civil, Coronel Evaldo, vai para o aniversário do Força Tarefa, vamos lançar essa plataforma, vamos criar um evento, um protocolo, né, que para atender em caso de necessidade, e aí, quando tivermos necessidades, nós mandamos uma mensagem, chega nos telefones. Olha que interessante essa iniciativa. Então, nós vamos ter, precisamos de ajuda para fazer uma evacuação aqui nas ilhas de Porto Alegre. Pum! A gente tem o voluntário treinado, cadastrado, e ele vai ser avaliado. Este protocolo que está sendo criado, então, pela Defesa Civil do município? O protocolo foi criado pelo Força Tarefa. Força Tarefa. A Defesa Civil, ela pegou o protocolo e colocou dentro do seu treinamento. Olha que então, o Força Tarefa, a Defesa Civil, e aí mais outros parceiros, e vocês podem ser parceiros nossos nessa divulgação, nós vamos estar juntos, prontos para socorrer a cidade de Porto Alegre, uma vez que aconteça os transtornos que pode acontecer, né, Evanir? Excelente. Felipe, falando aqui agora um pouquinho sobre todas essas iniciativas e resumindo um pouquinho, como que tu consegue medir o sucesso de uma iniciativa muito além dos números financeiros? É o legado, é o que vai ficar depois de mim e o que vai me suceder. Eu acredito que todo sucesso ele está vinculado a um sucessor. Eu acho que se você é um empreendedor, é um empresário, não importa o tamanho da empresa, e você construiu uma história incrível, mas você não deixar um sucessor para ser melhor que você, eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso não é um sucesso verdadeiro. Para mim, sucesso verdadeiro é o papo certo, dá muito certo. O Evanir tem um sucessor que depois, quando o Evanir não estiver aqui, vai continuar acontecendo e vai ser melhor, né? E eu acho que daí eu vou olhar para trás e vou dizer, olha, agora tem outra pessoa lá. Excelente. Tocando Força Tarefa melhor que eu. Quantas pessoas hoje compõem Força Tarefa? Nós temos em torno de 640 voluntários prontos para atender. E líderes nesse projeto? Liderança, em cada local tem um núcleo com líder. Então o legado já está aí. Eu acredito que sim. Agora eu quero trabalhar para que, né, o bom líder ele trabalha para sair de cena, né, no futuro, né? Então a gente vai tentar fazer isso. Muito bem. Felipe, você considera que o empreendedorismo ele pode ser um instrumento de inclusão econômica e de que forma? Sem dúvida nenhuma. Nós podemos, através do empreendedorismo, se sentir capaz, responsável, digno de participar dos ambientes, dos lugares. Quando uma pessoa ela empreende e ela economicamente ela começa então a ter resultado,
ela pode comprar uma roupa melhor, ela pode comprar o carro dela, ela pode comprar a casa dela. Então, eu acredito muito que, por mais que você seja, né, empregado numa empresa, isso também é importante, isso também é bacana, você ter a sua carreira, mas dá para fazer hoje as duas coisas, eu acho, sabe? Sabe que apesar de eu estou nesse momento como assessor na Secretaria da Governança de Porto Alegre, isso não me impede de ser um empreendedor social, ser da secretaria e até mesmo empreender, né? Posso empreender no mercado financeiro, posso empreender no mercado digital, existem muitos caminhos, né? Muitas maneiras de fazer isso. Muito bem. Felipe, o que você considera que é a diferença entre um projeto assistencialista de um projeto que gera autonomia e desenvolvimento? Eu acho que é essa preocupação de não fazer das pessoas elas se tornarem dependentes de você para que você as use como uma massa de manobra, né? Nós queremos tornar elas responsáveis pelas suas histórias, pelas suas vitórias e elas serem protagonistas da sua história, da sua reconstrução. É claro que, como nós falamos antes, né, Evanir, tem um momento para o assistencialismo, mas ele é curto, ele deve ser curto. Eu devo olhar com estes olhos e dizer, não quero passar o ano todo trazendo aqui cesta básica para essa pessoa. Eu quero dar para ela emprego, eu quero dar para ela, né, a condição dela comprar no mercado que ela quer. Então, eu acho que nós que empreendemos, tanto socialmente como nos negócios, nós temos que ter esse olhar de emancipar a pessoa para ela ter a sua dignidade e ela poder ser protagonista da sua história. Eu acho que é Beleza, eu isso. concordo 100% contigo. Eu entendo que a educação é o pilar do crescimento de qualquer pessoa, né? A educação é o que faz a diferença. Verdade. A educação, estudo, eu vejo que as entidades aí, seja organizada, seja entidades públicas, devem estimular a todo custo a educação, a formação e o desenvolvimento pessoal do cidadão, desde o início da sua vida lá, tendo aí a parte da educação financeira, que leva para casa, a sua própria educação empreendedora, não é? Eu vejo que as nossas universidades ainda são muito carentes de formação de empreendedores. Formam muitos profissionais, mas pouquíssimos empreendedores. E aí tem que aprender no dia a dia. E eu digo, aprender com erro é bom, mas é melhor ainda aprender com erro que já aconteceu. Né? O erro Exatamente. que você não precisa passar por aquele erro, e aí é só a educação e a formação. Né? Eu vejo que é muito necessário. Felipe, já estamos nos encaminhando aqui para os 5 minutinhos finais, mas eu gostaria de saber exatamente sobre isso. Qual é a importância da educação financeira e da capacitação profissional para transformar o dia a dia dos empreendedores? Eu acredito que você pode ganhar muito dinheiro sem educação financeira, você vai gastar muito dinheiro. Então, na verdade, é necessário ter essa educação financeira para gerir melhor os seus negócios e poder, então, através disso, né, ter lucro, porque o empreendedor quer ter lucro, e para ter lucro você vai ter que gerir bem, né, as suas finanças. E para isso, eu acho que não existe nada que é por acaso, nenhum sucesso é por acaso. Existe pessoas pensando, estudando, buscando informações, buscando aprender, como tu disse antes, né, Evanir? Aprender com o erro do outro. Nada mais importante do que você olhar, né, algo que deu certo e replicar. Né? Você trouxe para nós que teve alguns empreendimentos que deram muito sucesso, como a questão da livraria, que teve a cafeteria, Sim. mas também teve cases de insucesso, como a sua banca de frutas, não Sim, é? frutas. E em tudo isso é aprendizado, mas o melhor, para quem está nos assistindo, a gente está aprendendo com o Felipe para não corrermos o mesmo risco. Exatamente. E não desista. Se você empreendeu e não deu certo, isso não significa que você não deve empreender mais. Isso pode ser apenas o preço que você está pagando por esse aprendizado, né? Porque eu já tive mais negócio que deu errado do que negócio que deu certo. Só que se eu não tivesse arriscado, investido, né, aprendido, eu não estaria hoje fazendo o que estou fazendo. Né? Até mesmo na questão, não é o primeiro projeto social que eu criei. Sim. Força Tarefa não é o primeiro projeto social.
Já tive outros trabalhos que foram importantes, sim. Que eu trabalhei muito para manter, sim. Estruturas, né? Eu cheguei a ter 4 empresas ao mesmo tempo e tinha que gerenciar 45 pessoas. Muito difícil, né? Você começa o dia correndo atrás de um recurso para poder pagar tudo, e no final do mês você tem uma conta enorme para pagar, né? Então você vai aprendendo a diminuir a estrutura, né? A otimizar, a investir melhor. Então, se eu pudesse deixar algo para você que é empresário nos assiste, é não desista no seu primeiro insucesso. Continue, porque aquele que persevera, né, ele consegue colocar os seus projetos para dar certo. Não tem jeito. Olha, eu ia fazer exatamente essa pergunta agora para o Felipe, uma mensagem final aqui para os empreendedores, especialmente os empreendedores que são pais e mães atípicos, né? Qual o seu recado aqui final, Felipe, para construir a própria fonte de renda, sendo então pai e mãe atípico? Como um pai atípico, empreendedor, a minha mensagem para você continua nesse mesmo sentimento. Não desista. Você tem um motivo muito grande de lutar, de levantar-se da sua própria dor e lutar por você, pela sua esposa ou pelo seu filho, mãe, e dar o seu melhor, aprender, estudar, buscar conexões boas, com boas pessoas, para você poder ter a chance de dar dignidade para o seu filho neurodivergente. Então, quando nós ficamos muito presos na nossa própria dor, nós não enxergamos as oportunidades. Mas quando você se abre para poder olhar a sua dor como a sua missão, então você consegue ver a oportunidade e todos teremos muitas oportunidades, tenho certeza. Excelente, senhor Felipe. Hoje nós falamos sobre o empreendedorismo social, conversamos com o Felipe Viana Duarte, que é empresário, assessor da Secretaria de Governança de Porto Alegre, pai atípico, não é? Que tudo está conectado. Agradeço, Felipe, muito obrigado pela sua participação, pelas suas histórias. Obrigado, obrigado, Bruno. E eu agradeço especialmente a quem está em casa, né, que nos prestigiou com este papo certo, e fiquem conosco para os próximos episódios. Boa noite.